Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. Depois dessa dura derrota contra o Botafogo ontem à noite aqui no Rio de Janeiro, no Newton Santos, de virada 3-1, começou de fato a Operação La Paz. Porém, ela já estava começando após a classificação contra o River Plate. Bastidores sobre o pedido e a bronca do Inter com a Conmebol. Por que isso está acontecendo novamente com o Internacional? A gente também vai falar justamente sobre essa operação dentro de campo. O que está sendo projetado e montado nos bastidores do Internacional pelo técnico Eduardo Cudê. Mais detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro que esse vídeo e todos os outros tem o apoio da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito para entrar lá na plataforma da KTO e dar uma brincada. Hoje tem Grêmio e Fluminense, já disse, eu tô apostando em vitória do Grêmio, tem Flamengo e São Paulo também aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro, estarei lá na sequência para acompanhar essa partida e tem muitos outros jogos também rolando Brasil e mundo afora, tá certo? Pessoal, quero começar aqui falando sobre a Operação La Paz dentro de campo. O que o Internacional está projetando para o jogo contra o Bolívar lá em La Paz, uma altitude de mais de 3 mil metros acima do nível do mar? Todos os clubes brasileiros sentem. Isso foi dito pelo técnico Eduardo Cudê ontem à noite após a derrota no Newton Santos. Ele já começa a projetar, porque vamos lá. O Inter joga final de semana, joga sábado, mudou esse jogo de data, seria na segunda 21, foi pro sábado 19, 4 horas da tarde, Inter e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro às 4 da tarde no Beira-Rio. O Inter é obrigado a vencer, não ganha 7 jogos no Campeonato Brasileiro, é algo que já vinha com o Mano Menezes antes da chegada do Cudê, mas desde que o Cudê chegou, ele ganhou um jogo que foi na Libertadores, o jogo da volta da última semana no Beira-Rio, ganhou por 2-1 e o Inter classificou nos pênaltis contra o River Plate. Porém, ainda assim, esse jogo contra o Fortaleza, por esses fatores que eu citei, ganhou uma importância maior. Mas ainda assim a gente sabe que o Inter vai poupar atletas. Eduardo Cudê vai promover alterações na equipe pensando no jogo de ida contra o Bolívar. E não só por ser em La Paz, se fosse um jogo no Beira-Rio, ele já pouparia, como fez entre os dois jogos do River, teve o jogo do 2-2 contra o Corinthians, em que 3 jogadores do time titular começaram contra o Corinthians. O Depena vinha sendo titular, atuando na lateral esquerda, depois o Maurício entrou na vaga dele no jogo da volta contra o River, o Vitão foi titular e também o Sérgio Rocher, foram os únicos 3 titulares daquele jogo. Ele deve fazer algo nesse esquema para o jogo contra o Fortaleza no próximo final de semana no Beira-Rio pelo Brasileirão. Ainda assim, o Cudê falou sobre o planejamento também a longo prazo nessa competição. Vamos lá, hipoteticamente, caso o Inter avance, vai pegar Fluminense ou Olímpia, que estão do outro lado e vão jogar também para chegar às semifinais da Copa Libertadores. E o Cudê deve ter o mesmo planejamento caso o Inter avance. Ele deixou claro ontem, tentar chegar o mais descansado possível antes desses grandes jogos. E que também tem um fator que é não só o grande jogo, mas a sequência. Terça, sábado, joga quarta, joga terça, joga domingo. É uma sequência de 2 jogos por semana e que obviamente desgasta. E o Cudê até disse, vai ser a primeira semana que ele vai conseguir ter mais de 4 dias consecutivos para trabalhar. O Inter já voltou para Porto Alegre na madrugada, às 2 horas da manhã o Inter voltou lá do Galeão para Porto Alegre, já está todo mundo em Porto Alegre passando os dias do Dia dos Pais com seus familiares do grupo de jogadores, delegação e comissão técnica. Vai se representar só amanhã, segunda-feira pela manhã, no CT Parque Gigante. Então vai ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias. Também não é uma semana completa, mas é mais do que os 4 dias que o Cudê teve entre River Plate e o jogo agora contra o Botafogo. Mas essa Operação La Paz também já acontece no bastidor do Internacional. E ela acontece com um pedido e com uma pressão do Departamento de Futebol do Internacional, encabeçado pelo presidente Alessandro Barcelos, para que o Inter tivesse o jogo contra o Bolívar, os 2 jogos contra o Bolívar, em uma data e horário que fosse mais confortável para o seu torcedor. E aí a gente traz aqui, lembrando, o jogo de ida contra o Bolívar é no dia 22, sem ser nessa terça-feira agora, na outra, então vai ter a semana de treinos, joga sábado contra o Fortaleza e contra o Bolívar na terça, lá em La Paz, mais de 3 mil metros acima do mar, acima do nível do mar.
22 de agosto, 7 horas da noite, no Hernando Siles, com transmissão somente da Paramount Plus, como foi praticamente toda fase de grupos do Internacional. Só agora nas oitavas contra o River, o Inter jogou com transmissão da ESPN. Agora só no streaming, só na Paramount Plus. Isso foi um fator que incomodou o Internacional. O fato do jogo, mais uma vez, ser uma terça-feira à noite, e também o fato de que o Internacional vai jogar em um horário ruim. Ou seja, e até para deixar claro, é espelhado, tá? Então vai jogar terça às 7 horas da noite em La Paz, vai jogar na outra terça às 7 horas da noite no Beira-Rio. 22 de agosto, terça às 7 da noite, com transmissão da Paramount Plus no Hernando Siles, jogo da ida contra o Bolívar, jogo da volta também com transmissão da Paramount Plus no dia 29, terça-feira, 7 horas da noite no Beira-Rio contra o Bolívar. O Inter ficou muito na bronca, tá? E até o relato que se tem é de que o Inter pediu uma alteração ainda antes do jogo, ainda antes da definição. Não foi que esperou definir. Terminou o jogo contra o River, na quarta-feira seguinte o Inter já fez os contatos com a Conmebol e com a CBF para avisar, teremos rodadas do Campeonato Brasileiro, já que estamos na Libertadores, que vão ter que ser remanejadas, vão ter que dar um jeito aí. Como foi, por exemplo, contra o Fortaleza, que o Inter e o Fortaleza, que está na Sul-Americana, se juntaram para isso. Mas o Inter fez uma reclamação para a Conmebol, de que já tinha jogado muitos jogos com transmissão da Paramount Plus em horários que não eram tão bons na primeira fase, na fase de grupos. Ainda assim, acredito que pelo apelo do jogo, vamos lá, temos aí um Racing e Boca, um clássico argentino, tem um Fluminense e Olímpia, tem um Palmeiras e Deportivo Pereira, que pra mim tá no mesmo nível desse jogo Inter e Bolívar. A Conmebol teria que botar algum jogo terça de noite, pela grade. Acabou sendo o do Internacional, 7 horas da noite, um horário bem ruim, mas acredito que tenha sido pelo apelo até do adversário do Internacional, e é isso que eu tava me referindo em relação ao apelo do jogo. Mas o Inter até já fez uma movimentação inicial, logo depois da classificação contra o River, no fim das contas não deu certo, o Inter vai jogar em 2 horários, 7 horas da noite, numa terça-feira, e é isso, é o que tem para o momento, mas a Operação La Paz já começou, no bastidor com isso que eu trouxe para vocês, e também dentro de campo, que o Cudê deixou claro, vai priorizar os jogos de importância, e esses jogos de importância são da Libertadores, ele vai ter que poupar no Campeonato Brasileiro, tá certo? E até, vamos lá, o Cudê deixou claro ontem, depois do jogo contra o Botafogo, que a partir do segundo gol, e depois do terceiro, consequentemente, era tirar jogadores que estavam mais desgastados e que poderiam ter algum tipo de lesão. Essa foi a estratégia do Eduardo Cudê e do Internacional a partir do jogo e a derrota dura que foi ontem contra o Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui que eu volto para falar mais do Colorado. Um abraço e até a próxima.